Enfim Sexta, o debate que analisa a semana, discute o Brasil e coloca Minas no centro da conversa. Olá, ouvintes! Estamos começando mais um Enfim Sexta, o nosso encontro semanal com análise crítica, progressista e popular sobre o que acontece em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Eu sou a Flora Vilela e quem está aqui comigo no estúdio do Brasil de Fato de Minas Gerais é o Lucas Wilker. Oi, Lucas. Oi, Flora, e um oi para os nossos ouvintes, para os nossos convidados, e por hoje a gente fala do assunto que tomou conta da semana, a matéria do jornal The Intercept, que revelou a relação próxima entre o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Pois é, meu povo, as trocas de mensagens expostas pelo jornal revelam o pagamento de 134 milhões de reais, supostamente para bancar o filme do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por hoje, a gente também fala sobre a prisão do pai do Daniel Vorcaro, o Henrique Vorcaro, da ligação desse escândalo com o ex-governador Romeu Zema e o Partido Novo. E para fechar, a gente também comenta sobre duas datas muito importantes, o 13 de maio, dia da abolição da escravatura, e o 18 de maio, que marca o dia da luta antimanicomial. E para falar sobre tudo isso, quem está por aqui com a gente é o José Luiz Quadros, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e diretor do APU-BH, o Sindicato dos Docentes da UFMG. Ei, professor. Tudo bem? Abraço a todas e todos. Salve aí. Quem também participa do nosso debate de hoje é o Emerson Andrada, coordenador geral do Sindeletro MG. Tudo bem, Emerson? Tudo bem, Flora. Tudo bem, Lucas. Saudações aí, professor José Luiz. Nós tivemos uma semana quente essa semana, emocionante. Hein? Emocionante. Pois é. Então não sai daí que a gente já volta com o papo logo depois da vinheta. Enquanto isso, já vai curtindo o episódio, compartilhando com quem se interessa pelo tema e já deixa aqui o seu comentário. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Pois é, gente, o pré-candidato à presidência da República, o Flávio Bolsonaro, do PL, esteve no centro de uma polêmica que pautou a semana no Brasil. Segundo o jornal The Intercept, o senador negociou com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, o pagamento de 134 milhões para bancar um filme sobre o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O filme se chamaria Dark Horse. Como vocês bem ouviram no áudio que a gente colocou no início do programa, nos diálogos obtidos pela reportagem é possível ouvir o Flávio cobrando transferências milionárias de uma maneira bem íntima até, né? O esquema também mostra a articulação de bastidores envolvendo nomes como o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos e foi cassado como deputado federal, o Mário Frias, ex-secretário da Cultura do Bolsonaro, Thiago Miranda, que é ex-CEO do portal Léo Dias, além do advogado Fabiano Zettel, cunhado do Vorcaro, que foi preso em março como um dos alvos da operação que investiga atos de corrupção no Banco Master. O Intercept revelou ainda que Vorcaro pagou efetivamente pelo menos 10 milhões de dólares para a produção do longa, algo em torno de 61 milhões de reais na cotação da época. Após a publicação da reportagem, o senador admitiu ter pedido a Vorcaro dinheiro para custear as gravações. No entanto, antes do texto ir ao ar, o pré-candidato negou as negociações ao repórter que fez a apuração. Agora, a Polícia Federal investiga se recursos ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro foram usados para financiar despesas de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A gente está diante, então,
aí de um dos maiores escândalos envolvendo o Banco Master até aqui, e desta vez a revelação, ao que parece, vai movimentar ainda mais o tabuleiro político rumo às eleições de 2026. E aí queria perguntar para você, Emerson, e para você, José Luiz Quadros, qual que é a avaliação de você sobre essas novas informações, como que isso pode efetivamente mudar aí os rumos da política no país a partir de agora? Lucas, essa movimentação e esse áudio que a gente escutou agora no início do programa, ele remete para nós uma análise que permite diversas camadas, né? Primeiro, a gente pode tratar esse momento como símbolo de uma relação muito perigosa entre o poder econômico, a extrema-direita e a produção de narrativas artificiais. Estão fazendo um filme, supostamente com um orçamento hollywoodiano, para contar a trajetória de Jair Bolsonaro, colocando ele como uma espécie de herói, talvez até tentando levar ele a uma postura de herói mundial da extrema-direita. Então, essa criação artificial de uma narrativa política, que está simbolizada agora no tal do Dark Horse, a gente viu ela passar pela produtora Brasil Paralelo, por exemplo, que produz narrativas políticas equivocadas, como se fizesse como uma padaria produz pão, e a relação, inclusive, com influências de direita, como o caso de Léo Dias, que, ao que tudo indica, também era financiado para poder atacar os inimigos do Banco Master e, consequentemente, da extrema-direita. Então a gente percebe que tem todo esse processo de criação de uma narrativa para valorizar as pautas da extrema-direita. E, por último ainda, uma percepção de que essa estrutura também serve para desvio de verba. Vejam vocês que a produtora do filme está afirmando que o dinheiro não chegou lá. Mais de 60 milhões, gente, que o dinheiro não chegou até a produção do filme. Eu acho que a família Bolsonaro, Flávio e Eduardo, sobretudo, tem muito que explicar para a sociedade brasileira. É isso, né? Como você está falando, né? A gente está vivendo uma semana quente, né? Muitas revelações, mas assim, eu diria assim, muitas revelações, mas nenhuma grande novidade, que a gente já sabia que essas pessoas, né? E que essa família, né? Desse sujeito, a família do Bozo, né, o seu filho senador, o outro lá refugiado em Miami, né, o outro vereador, enfim, que essas pessoas são envolvidas, né, envolvidas com crime, há um monte de apurações, um monte de questões, já vem há muito tempo, a questão da rachadinha, né, aquela casa, aquela mansão comprada com dinheiro vivo, né, enfim, é mais uma coisa que soma, e a grande questão que a gente, né, precisa pensar é como que isso pode, a pergunta posta, como que isso pode efetivamente mudar os rumos da política no país a partir de agora, né? Eu acho que isso vai desenvolvendo, a gente pode chegar, tem alguns que estão colocando até a prisão do Flávio Bolsonaro, mas a gente assistiu, ontem eu estava vendo, né, o jornal da Globo, né, e os caras entrevistando o Flávio Bolsonaro, né? E assim, eles vão acusando, parece então que os caras, nossa, nós pegamos o sujeito, mas ao mesmo tempo você dá uma sensação que ele está dando assim, um palanque para o cara explicar, para fazer cortes, assim, para depois colocar na internet, ele justificando isso. E eu vi também ontem uma coisa assustadora, né, que também não é novidade, mas toda vez que a gente vê isso, a gente fica assustado. As pessoas, várias pessoas sendo entrevistadas em Santa Catarina, né, vocês viram isso? Em Santa Catarina, e aí as pessoas falam, não, eu vou votar no Flávio, né, e aí você pergunta, mas por que você vai votar? Qual que é o projeto de governo dele? O que ele vai fazer com relação à educação, à saúde? As pessoas não têm a menor ideia, né, do que isso, ou seja, o que a gente vai percebendo é que o real não tem importância para essas pessoas que estão mergulhadas nesse fanatismo da extrema-direita. Então, assim, o que pode efetivamente mudar? O que a gente espera, né, que essas apurações vão continuar, a ação da Polícia Federal, etc., que esse sujeito seja enquadrado, que esse sujeito, né, seja preso e as outras pessoas, né, que já foram presas sejam envolvidas, etc., mas lembrando que para as pessoas mais fanáticas, ou seja, para um percentual aí de pessoas que estão contaminadas pelo ignoródio, né, essas pessoas não vão mudar nada, porque essas pessoas estão, tipo uma fé, né, é uma crença, ou seja, o real não importa. E aí, só lembrando, ontem à noite, gente, eu vou contar rapidinho aqui, mas eu sabe que eu não dormi direito, eu acordei hoje umas 4 horas da manhã e o negócio repetindo na minha cabeça, eu dando aula, e um aluno,
Eu estava falando do aula de teoria do Estado, e aí falando do território do Estado, e quando fala nisso, a questão do espaço aéreo como sendo território do Estado, aí caiu uma pergunta de um aluno perguntando sobre direito espacial, né, que existe tratados espaciais. Aí um aluno, ele pede a palavra e fala, mas professor, a minha opinião, né, sobre isso tudo, é que isso tudo é mentira, porque a Terra é plana. E aí, no início, eu achei, assustador, no início eu achei que ele estava brincando com a minha cara. Não, é uma brincadeira, os outros alunos até riram, ele estava falando sério. E assim, o aluno, tadinho, ele assim, mergulhado, assim, usando de um fundamentalismo religioso, e alguém disse isso para ele repetiu, não, a Terra é plana, espero que isso não caia na prova, porque eu não terei outra resposta, né, do que falar que isso não existe, não pode existir direito espacial, não pode existir esse negócio, porque a Terra é plana. E aí, gente, eu comecei a pensar sobre isso, sério, eu acordei 4 horas da manhã, né, preocupado, eu falei, gente, esse negócio da Terra plana, ele joga por terra, é muito sério, porque a gente fala, a Terra é tão ridículo, mas ele joga por terra tudo, porque uma pessoa como essa, que está na universidade, a geografia para ele deixa de existir, a história deixa de existir. Eu fico pensando assim, olha, né, o Japão atacou Pearl Harbor, os Estados Unidos, né, vindo ali pelo Pacífico, né, mas você tinha tropas americanas junto com os russos que atacou, né, pelo oeste. Aí você começa a jogar abaixo a ideia de tudo. Você joga toda a ciência abaixo. Esse negacionismo, né, se você nega que a Terra é redonda, né, você nega tudo, você desmonta toda a ciência, tudo é possível, né, inclusive acreditar que a família do ex-presidente é honesta, né, que esse cara estava... enfim, aí cabe tudo. E só lembrando mais uma coisa, né, é que ele começou a falar, por exemplo, que ali era dinheiro privado, né, para financiar um projeto privado do filme do pai do cara. Olha, lembrar que um banco, né, é um serviço público, né, ele pode ser uma pessoa de direito privado, mas o dinheiro ele é emitido pelo Banco Central, todo o dinheiro é de origem pública, né? Um banco ele vai lidar com o dinheiro dos correntistas, esse dinheiro é das pessoas, não o dinheiro. O dinheiro não é do dono do banco, né? Então você tem, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro que estava pagando funcionários por meio desse banco master, é dinheiro público, né, para pagar funcionários, servidores públicos, né, de um serviço público. Então é tudo de cabeça para baixo, e qualquer justificativa é admitida. Enfim, nós estamos vivendo um mundo bastante delirante e muito preocupante, porque você tem milhões de pessoas que estão mergulhadas nesse delírio. E ainda empresas, né, como a Rede Globo, esses jornalistas da Rede Globo, ainda tentando salvar essa candidatura. Eu espero, assim, com toda a força e com todo o coração, né, que esse cara seja preso, que esse processo, né, e que seja, assim, que a gente tire esse sujeito da possibilidade de ser eleito, né, presidente da República. Deus nos livre disso. Mas você tem milhões de pessoas onde os fatos, e esses fatos não vão abalar a convicção que essas pessoas têm em votar num sujeito como esse. É assustador. Nós estamos vivendo um mundo, né, assustador, preocupante, muito preocupante. Sobre o caráter público do sistema bancário, professor, é importante lembrar que quem está preservando o direito dos pequenos correntistas é o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo público que serve para proteger os correntistas da má gestão dos bancos. Ou seja, isso reforça esse posicionamento de que o serviço bancário é um serviço público e que deve sim prestar contas ao público da má gestão desse dinheiro. O dinheiro é dos correntistas, o dinheiro não é do Vorcaro, né? Do Estado do Rio de Janeiro, do servidor do Rio de Janeiro e mais de todos os correntistas lá do banco, né? É um serviço público. É muito louco isso tudo. Acho que vale lembrar só, esse fundo garantidor de crédito que o Emerson comentou é inclusive o que seria aumentado o limite de restituição pela emenda que o Ciro Nogueira apresentou, enfim, outras emendas de outros parlamentares, mas que ficou mais conhecido pelo Ciro Nogueira, que agora foi investigado pela Polícia Federal, está preso, porque ficou provado que essa emenda foi paga, foi comprada pelo Vorcaro, inclusive com cartões de crédito, o que aprofunda essa questão do dinheiro dele comprar políticos com
com dinheiro que não era um dinheiro dele, né? Não era um dinheiro pessoal, privado. E aí, enfim, acho que vale lembrar para o nosso ouvinte também que antes dessa última polêmica, o filme em questão, que pode ser que nem tenha ido dinheiro para ele, né? Mas que é a justificativa, já tinha levantado suspeitas porque a produtora da cinebiografia, que é ligada a evangélicos, a produtora aqui do Brasil, já estava associada a um contrato de 108 milhões com a prefeitura do Ricardo Nunes, em São Paulo, que era um contrato muito suspeito, que envolvia inclusive instalação de internet, uma coisa que essa produtora nunca tinha feito, que levantou bastante suspeitas aí. Desse total de 108 milhões, 26 milhões foram pagos antes da entrega completa do serviço pela prefeitura lá do Ricardo Nunes. E a polêmica também chegou com força em Minas Gerais, já que o pai do Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, doou 1 milhão ao Diretório Estadual do Partido Novo aqui no estado em 2022, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Na época, o Romeu Zema, hoje pré-candidato à presidência da República, era o candidato à reeleição do governo de Minas. Lembrando que o Henrique Vorcaro foi preso nessa quinta-feira por desempenhar, segundo a Polícia Federal, um papel central no gerenciamento do grupo denominado A Turma, apontado como milícia pessoal do ex-banqueiro. O alvo principal da fase deflagrada ontem foram os grupos denominados A Turma e os Meninos. Pois é, Lucas, e aí, segundo o relatório encaminhado pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal, tanto o grupo A Turma quanto o outro grupo chamado Os Meninos foram formados por agentes que realizavam ações de monitoramento e intimidação dos desafetos do Henrique e do Daniel Vorcaro. O Zema tentou criticar o Flávio Bolsonaro depois desse escândalo, né, mas acabou também virando alvo dessa polêmica. Ele alegou que o dinheiro não foi usado na sua campanha e que, à época, o Vorcaro ainda não era investigado. No entanto, fica aí mais evidente que essa tentativa da extrema-direita de colar os escândalos do Banco Master na esquerda é muito contraditória, inclusive porque a própria extrema-direita é que está envolvida nessa história, né? E aí, diante disso, Emerson e Zé Luiz, quais reflexões a gente pode tirar dessa possível relação entre a família Vorcaro e o Partido Novo e o Romeu Zema? Eu acho que aí é uma coisa interessante que a gente prestar atenção e a gente espera muito, né, que as eleitoras, os eleitores, né, nesse ano, prestem atenção em tudo que está acontecendo, né? O envolvimento de políticos do PL, do Partido Velho, né? Partido Velho não, do Partido Novo. Como é que esses caras, e principalmente o PL, mas o Partido, como é que eles estão sempre envolvidos, né? Um monte de políticos caçados, né, do PL, envolvidos com escândalos, do Partido Novo também. E aí o Zema, né, com esse negócio do Vorcaro, né, igrejas fundamentalistas também envolvendo. Ou seja, a gente está aí, as coisas, as cartas estão sendo postas na mesa e é muito importante que as pessoas prestem atenção nisso. Então, eu estava falando antes, assim, a gente está vivendo assim, meio um delírio coletivo de milhões de brasileiros, né, onde o real não importa, mas o real ele tem que importar. As pessoas precisam olhar e acompanhar isso que está acontecendo. Eu estava lendo agora, antes da gente começar o nosso programa, um prefeito coronel lá de Governador Valadares, do PL, né, que foi cassado, né, que está sendo cassado pela Câmara de Vereadores, pelo envolvimento também em atividades suspeitas de corrupção e etc. Então, são sempre os mesmos, a quantidade, né, de prefeitos, vereadores, de políticos, enfim, do PL envolvidos com corrupção. Isso é muito sério e a gente espera, sinceramente, que isso, né, que as pessoas percebam isso e que nessas eleições agora não votem nesses partidos e nesses políticos, né, envolvidos recorrentemente. Só que aí vem aquele discurso, né? Aí tudo, não, o cara, agora não lembro quem foi, né, falando, mas eles querem envolver imediatamente. Teve envolvimento desse cara da direita, mas a esquerda também está envolvida, mas o PT também está envolvido, etc. Mas sem prova nenhuma, né? Sem nenhuma. Então, enfim, o que a gente precisa muito dar visibilidade a isso, né, e fazer com que as pessoas reflitam sobre o que efetivamente está acontecendo, né, e não votem nesses candidatos ligados, né, à extrema-direita, o que representa a extrema-direita. Primeira coisa, eu acho que é importante a gente perceber que o discurso da nova política trazida pelo Partido Novo envelheceu depressa demais, né? Porque vieram como outsider da política, não se envolve com os grupos políticos e tal.
e hoje o Novo ele parece cercado dos mesmos conglomerados que sempre financiaram a velha política no Brasil. Mineração, o sistema bancário, com um envolvimento espúrio já em processo de investigação com o Banco BTG, com o Banco Master, essas operadoras de pedágio, enfim. O ultraliberalismo ele depende muito diretamente desses mega financiamentos. E chega a ser assustador como é que a gente de repente passou a falar em quantias multimilionárias. O 1 milhão doado ao Partido Novo em Minas fica pequeno perto dos 136 milhões doados para a produção de um filme chinfrim, de uma narrativa medíocre. Mas 136 milhões, o trem fica tão grandioso que começa a parecer que 1 milhão doado para o Zema aqui foi dinheiro de troco. Veja você como que isso fica assustador. E aí vem o Partido Novo falar, não, mas esse dinheiro não caiu na campanha do Zema, foi para os vereadores, para os deputados, para não sei o quê, para não sei o quê. E aí é como se fosse possível, dentro de um partido, desvincular a campanha dos deputados da campanha majoritária. Como se não fosse óbvio que quando você investe na campanha de um deputado, você também está investindo na campanha majoritária do candidato a prefeito, que são os cabos eleitorais primeiros da candidatura majoritária. Então, cria-se uma cortina de fumaça com o propósito de enganar a população, e essa disseminação de múltiplas narrativas acaba deixando as pessoas confusas, com um pouco de dificuldade de compreender. E aí, de certa forma, também um dos papéis nossos aqui no Enfim Sexta é ajudar a população, a gente que tem essa dedicação e esse olhar para essas pautas, ajudar a população a entender melhor de que forma que isso se conecta. Financiamento do Banco Master ao Partido Novo se conecta diretamente com as pautas de Minas, de regime de recuperação fiscal, privatização de estatais, ataque ao serviço público, relação espúria das elites financeiras com o governo do Estado de Minas Gerais com o propósito de se apropriar do Estado e de reduzir Estado para a população pobre. Mas você percebe que para aliança com os grandes conglomerados financeiros, o Estado é gigantesco. Perfeito. Antes da gente passar para a próxima pergunta, só para acrescentar uma informação na fala do José Luiz Quadros, que o prefeito de Governador Valadares cassado foi o Coronel Sandro, do PL, foi deputado estadual aqui em Minas Gerais por um tempo, e ele foi cassado por supostas irregularidades na contratação do transporte escolar do município, né? E o impeachment dele foi aprovado por 18 dos 21 vereadores da casa, e esse número é superior aos 14 votos necessários para essa cassação. Você me dá licença para poder acrescentar no currículo do Coronel Sandro que na passagem dele pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais houve um episódio em que ele mandou a deputada Beatriz Cerqueira se calar num processo absurdo de violência política, de misoginia, de violência contra a mulher que a Assembleia Legislativa não tratou com a seriedade que devia. Num outro episódio ele chamou a Beatriz Cerqueira também de gatinha de pelúcia, coisas dessa natureza, numa demonstração absurda de misoginia e de violência política contra a mulher, que se nós tivéssemos uma Assembleia Legislativa mais séria, ele teria sido cassado e de direitos políticos cassados aqui na Assembleia Legislativa, e a população de Valadares não precisaria estar passando por esse transtorno nesse momento. Perfeito. E o que você estava colocando, né, também, a questão, de repente, 1 milhão parece bobagem. O tal coronel prefeito, né, ele está sendo acusado de um desvio de milhões com relação a, enfim, o processo que gerou a cassação dele. Então, assim, são sempre milhões, né? É muita roubalheira, né? É muita roubalheira. É impressionante. Perfeito, pessoal. Obrigado pelos complementos aí. E para fechar nosso programa de hoje, a gente gostaria de lembrar ao nosso ouvinte que tanto essa semana como na próxima, a gente tem datas importantes no Brasil que marcam lutas históricas. Nessa quarta-feira, 13 de maio, por exemplo, a gente celebrou o Dia da Abolição da Escravatura, que marcou o resultado direto de décadas de resistência negra, articulação comunitária, rebeliões, fugas coletivas e mobilizações populares que desafiaram o sistema escravista até torná-lo insustentável. Já na próxima segunda-feira, dia 18 de maio, a gente marca tanto o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, quanto o Dia de Luta Antimanicomial, uma mobilização em defesa de uma sociedade sem manicômios e pelo tratamento humanizado na saúde mental.
O tradicional desfile que marca a luta antimanicomial esse ano será realizado com o tema Somos Diferentes, Somos Muitos, mas Todos Cabem no Mundo, e o encontro será na Praça da Liberdade, na segunda, a partir das 13 horas, passando por várias avenidas do centro até chegar na Praça da Estação. Essa questão do 13 de maio, por razões óbvias, é uma questão que para a qual eu sou especialmente sensível, porque a gente que traz na pele a responsabilidade com essa luta, e eu nem estou apontando como uma questão de vítima pessoal, mas com a responsabilidade que, pela representação sindical e pela luta popular, eu acabo trazendo, é importante a gente pegar essa data da 13 de maio para um processo de reflexão, porque na escola, e isso é transmitido para grande parte da população, que a abolição da escravatura ela foi uma concessão. E é importante quando você traz, Lucas, que sim, foi um processo de intensas lutas. A nossa história, a história contada, ela apaga Massacre de Porongos. Se você falar em Massacre de Porongos, a maior parte da população não conhece. Saber que durante a bonita narrativa da Guerra dos Farrapos, que você vê história, filme, série, bacana demais, muito bonita a série da Guerra dos Farrapos, muito legal. Aí na hora que você vai contar a história, ela envolve um massacre da população preta no episódio chamado Massacre de Porongos, que não é contado. Porque se for contado, mancha a trajetória dos heróizinhos brancos que construíram a revolta. Então a história é apagada, a revolta de Carrancas é apagada, do Malês é apagada, a revolta da Chibata é apagada. Importantemente, o presidente Lula, no primeiro governo, trouxe à tona o debate, inclusive anistiando, quase 100 anos depois, João Cândido, liderança da revolta da Chibata. Mas a nossa história preta ela é apagada para parecer que nós fomos sempre tratados com muito carinho e uma princesa bacana, devota da Virgem Maria, nos libertou e nos colocou num lugar bonito dentro da sociedade brasileira. Se essa história não for contada, a gente não consegue conectar com a exploração do trabalhador e da trabalhadora no Brasil, que a elite brasileira considera que é normal, e aí não quer escala 5x2, insiste na escala 6x1, porque está acostumado com o escravagismo, está acostumado com a escravidão. Insiste na exploração em dupla e tripla jornada da mulher, porque está acostumado com a escravidão. Insiste em não regularizar a uberização, porque está habituado com a escravidão. Porque a abolição da escravatura, ela não foi um processo de libertação do povo preto. Foi um processo de transição para acomodar a população preta num novo processo de exploração que seria construído a partir dali. Nós temos uma abolição que ela é absolutamente incompleta, e para que a gente seja uma sociedade livre de verdade, nós precisamos, em todos os aspectos, completar esse processo de abolição, que não deve abranger só a população preta, mas também precisa ser expandida para a população periférica, para a mulher, para a população LGBT, e nesses diversos aspectos de hiperexploração do nosso povo. De acordo, Emerson, é isso aí, assina embaixo, né? E apenas colocando também a questão hoje das pessoas com sofrimento mental e os movimentos, né? Esse movimento Somos Diferentes, Somos Muitos, mas Todos Cabem no Mundo, né? A mobilização em defesa de uma sociedade sem manicômios, né? Que também é uma herança, ou seja, como que essa classificação das pessoas, né? O sujeito é louco, a pessoa, como que isso serviu muito para perseguição da diversidade, da diferença, para perseguições políticas, né? O uso do manicômio para a internação de pessoas que questionam uma sociedade, na verdade, essa sociedade que está adoecida, uma sociedade que... e aí você procura isolar essas pessoas, né? A gente teve o caso aqui do manicômio em Barbacena, né? Quando muitas pessoas foram ali presas, torturadas. Como é que as mulheres têm uns estudos muito interessantes, as mulheres que foram presas porque foram presas no manicômio, né? Porque eram consideradas loucas, porque elas namoravam, porque elas tinham filhos antes do casamento, né? E isso no decorrer do século XIX, no século XX também, né? Muitas pessoas, muitas mulheres foram encarceradas dos manicômios. Então, essa luta contra os manicômios, né? E lembrando que o tratamento, né, que as pessoas que estão sofrendo, e todos nós temos graus distintos de sofrimento mental dentro dessa sociedade, né, que é uma sociedade que gera violência, que é uma sociedade que oprime, que é uma sociedade que explora o trabalho, que é uma sociedade que gera, né, delírios políticos provocados, né, e que essas pessoas, que todas as pessoas
né, merecem sempre amor, carinho, tratamento que vai levar essas pessoas a superarem, né, os enormes desafios que acontecem na vida diária, né, de todos nós. Então, eu tenho participado muito dessa luta antimanicomial, né, dessas manifestações públicas, e aí, né, é interessante, eles ficam todos convidados aí para o encontro na Praça da Liberdade, na segunda-feira, a partir das 13 horas, né? Somos diferentes, somos muitos, mas todos cabem no mundo. Professor, existe um aforismo antigo, uma frase feita antiga que fala que a verdadeira medida de qualquer sociedade pode ser encontrada na forma como ela trata os seus membros mais vulneráveis. Eu acho que isso é absolutamente aplicável quando a gente fala da luta antimanicomial e da necessidade da gente tratar os nossos vulneráveis em cima da questão da saúde mental. É isso, gente. E aí, enfim, só para dizer que o Brasil, de fato, também tem tratado desses temas ao longo das semanas, né? E pensando principalmente no 13 de maio, a gente teve a publicação recente de um artigo chamado 13 de maio, personagens históricos que simbolizaram a resistência contra a escravidão em Minas Gerais. Acho que vale relembrar, você mineiro, você mineira, procure saber sobre a revolta de Carrancas, procure saber sobre as lutas aqui, inclusive a revolta de Carrancas que aconteceu no 13 de maio, alguns anos antes, então, que simboliza também um ressignificado do que é essa data a partir da luta do povo, de fato, e não dessa narrativa fantasiosa de uma princesa boazinha, como o Emerson tão bem trouxe, né? Perfeito, pessoal. Então, dito isso tudo, a gente fica por aqui. E aí eu queria agradecer a participação do Emerson e do José Luiz Quadros. E a gente se vê na próxima semana. Nós é que agradecemos imensamente a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Obrigado, gente. Obrigado, gente, também. Prazerão, viu? Até mais. Então a gente se vê na próxima sexta-feira, ao meio-dia, no canal do Visões Populares, aqui no Spotify, ou no YouTube, na Rádio Autêntica Favela FM, ou no site do Brasil de Fato MG. Se você está ouvindo a gente agora pelo YouTube ou pelo Spotify, não se esqueça de dar 5 estrelas para o podcast, comentar por aqui o que você achou do episódio e compartilhar esse episódio com seus amigos, com sua família, com todo mundo que quiser ouvir. Até a próxima semana, um abraço. Se você está nos ouvindo pela rádio, perdeu alguma parte do programa, quer ouvir de novo ou mandar para alguém, basta procurar Visões Populares lá no Spotify ou Brasil de Fato MG no YouTube. Não se esqueça também de acompanhar o Brasil de Fato nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Nosso @ é Brasil de Fato MG. Acompanhe também o site brasildefato.com.br/MG. Até a próxima semana e um abraço. Encerramos por hoje, mas o debate não termina aqui. Na próxima semana, o Enfim Sexta volta com tudo para analisar os principais acontecimentos de Minas, do Brasil e do mundo. Até lá! Esse episódio do Enfim Sexta teve a apresentação de Flora Vilela e Lucas Wilker. A produção é de Lucas Wilker, o roteiro, a edição de áudio e o design sonoro ficam por conta de Flora Vilela, com divulgação de Lucileia Miranda.